Sejam todos bem-vindos, alunos da BF Consultoria Inteligência Educacional e Empresarial. Estou gravando este vídeo para resumir a nossa primeira aula, no qual abordamos, o que é o perfil profissional. Aí no slide, tá o conceito, o significado, para a gente poder aprender juntos novamente. Perfil profissional é um conjunto de aptidões e habilidades de uma pessoa. Então, as aptidões e as habilidades tratam-se do autoconhecimento humano, tá? Sobre si. Então, a nossa responsabilidade é ter um autoconhecimento de nós mesmos, tá? Dos nossos sentimentos, das nossas habilidades, quais são as referências culturais, sociais que nos definem, tá? Então, o autoconhecimento humano é onde a gente separa o joio do trigo, separa aqueles que são e aqueles que dizem ser alguma coisa, tá? Por isso que o bom recrutador, um bom avaliador, um bom gestor faz aquela pergunta, fale sobre você. Se você não tem conhecimento sobre si, você não passa confiança, é um marketing pessoal negativo, tá bom? Então, por isso que a empresa foca, no perfil profissional ideal para a vaga, na parte das aptidões, na parte das habilidades. As aptidões, faz referência à parte comportamental, é a personalidade do indivíduo, aquilo que o indivíduo é, aquilo que o define como pessoa, Novamente, culturalmente falando, socialmente falando e assim sucessivamente, tá? Só que na parte comportamental, a parte da personalidade, tem 4 características, bem específicas, que define o ser humano, que é a parte do temperamento, tá? Que vamos trabalhar no final deste vídeo, tá joia? Muito bem, a parte das habilidades se divide em 3 tipologias, tá? A primeira tipologia trata-se das habilidades conceituais, tá aí no slide, tá? As habilidades conceituais faz referência a um conjunto, de aptidões humanas no que tange a capacidade de formulação de ideias, Então aí faz referência ao quê? A formação acadêmica, E depois a trajetória acadêmica desse indivíduo, talvez ele faz uma pós-graduação, uma especialização, uma MBA, Então ele está seguindo a sua trajetória acadêmica. Então a formação acadêmica mais pós-graduação trata-se da gestão de carreira, deste candidato, E depois, você tem um mestrado, doutorado, que trata-se da gestão acadêmica, Ser professor, ser educador, ser pesquisador e assim sucessivamente, tá bom? E aí você tem a segunda habilidade, que é a habilidade técnica, tá? A habilidade técnica envolve conhecimento sobre coisas e processos físicos, Está relacionado a cursos extracurriculares, cursos profissionalizantes, qualificação profissional, curso de idiomas também, E também a experiência profissional, tá? E depois, você tem as habilidades humanas, no qual algo no seu currículo chamou a atenção da empresa, do entrevistador, do recrutador, porque as habilidades conceituais e as técnicas são habilidades visíveis, eu enxergo, aquilo que o candidato possui no seu currículo, Quando eu chamo para entrevista, a empresa vai focar, a parte das habilidades humanas, Aí tem um mix de habilidades humanas que você tem que mostrar que você possui, Porque essas habilidades humanas é onde o bom gestor ele constrói uma equipe de alta performance, é onde que eu trabalho, Eu trabalho construindo uma equipe eficiente, Eu, geralmente, a minha responsabilidade, quando eu vou dar uma consultoria, um treinamento para uma empresa, é aumentar a eficiência do departamento, montar uma equipe de alta performance, E é através dessas habilidades aí que eu vou passar para vocês, Primeiro delas, liderança, Liderança é a capacidade de influenciar as pessoas positivamente, tá bom? Depois você tem aí organização, paciência, iniciativa e proatividade, Uma observação importante, tá bom? A iniciativa e a proatividade, são habilidades sistêmicas, Sistêmicas, tá bom? Apesar da diferença conceitual entre uma e outra, Mas a iniciativa sozinha se perde no tempo e no espaço, Tem muitas pessoas que têm iniciativa, representam um marketing pessoal positivo, mas não entrega resultado.
Então já representa um marketing pessoal negativo, tá bom? Então não adianta você agir, ter iniciativa se você não entrega resultado, tá bom? Iniciativa e proatividade é uma coisa que você expressa numa entrevista, tá? Geralmente a empresa, o entrevistador pergunta quais são suas qualidades. Sou uma pessoa que tem iniciativa e proatividade, tá bom? Então são habilidades sistêmicas, tá joia? Apesar da diferença conceitual entre elas. Aí você, em sequência, né, tem outras habilidades aí, como comunicação, relacionamento interpessoal, percepção e criatividade, tá? Então, essas são habilidades de equipe, de alta performance, né, no momento que a empresa quer montar aí uma equipe de pessoas, né, em um departamento para produzir eficiência, né, e eficácia nesse departamento. Muito bem. Aí você tem, né, outros conceitos que a empresa utiliza, né, eu mesmo utilizo muito esses conceitos, essas análises, né, e que é muito mais rápido de você definir um padrão, né? A gente fez o teste, né, na nossa sala de aula, o teste da casa e da árvore, e a gente aprendeu como, né, que esse teste é muito importante, né? Tem pessoas que desenham a casa e a árvore de uma maneira vertical, né? São pessoas mais pragmáticas, mais categóricas, decidem rápido, né? Trabalham muito bem na parte de vendas, na parte de relacionamento público, atendimento, né? Então, assim, são pessoas que já tomam a decisão muito rápido, não sofrem por antecipação, né? Tem pessoas que desenham na horizontal, que a gente aprendeu também, né? São pessoas que pensam antes de agir, são pessoas mais perceptivas, né? Talvez ali um ou os outros tenham senso de criatividade, né? Então, o teste da casa e da árvore já define um padrão muito específico, quando você coloca o candidato em uma determinada situação. E aí, eu vou passar para vocês um slide, né? 4 elementos, né? 4 figuras, no qual representa de uma maneira intuitiva, né? Aquilo que chama muito mais a sua atenção. Então, você tem aí 4 figuras, né? 4 animais, e cada animal tem suas características, né? Suas particularidades, né? Então, o que é o lobo? Né? O lobo, o perfil lobo, né? O lobo tem como característica, né, de ser organizado, de ser paciente, né? E aí você tem a águia, que é mais um perfil mais idealizador, né, mais criativo, mais perceptivo. Aí você tem o perfil tubarão, que é mais executor, né, mais perfil de vendas mesmo, mais ágil, toma decisão mais rápida, né? E você tem o perfil golfinho, que é mais comunicador, mais alto astral, né, mais comunicativo, né? Então você tem aquelas habilidades que eu falei definidas, né, dentro dessas 4 imagens, né? E aí você consegue construir, de fato, seu autoconhecimento humano sobre si através desses critérios de análise, tá bom? Só que é o seguinte, isso não é suficiente, né? Você tem a dinâmica no qual você apresenta uma situação, né, para o candidato, onde que ele vai desenvolver, né, sua capacidade de decisão, onde ele precisa liderar pessoas, às vezes onde que ele precisa extrair algo de si, aqueles que são mais acadêmicos, que transformam conhecimento em resultado prático, né? Então você tem ali uma situação que você consegue extrair um máximo de capacidade intelectual, né, e também comportamental do candidato através do que? Da dinâmica, né? A próxima aula, né, a gente vai trabalhar muito bem uma dinâmica específica, aonde vocês vão perceber de fato, né, como essas habilidades que vocês possuem, né, vocês vão precisar colocar em prática, né? Muito bem. A parte das aptidões comportamentais que eu falei lá no começo do vídeo, né, tem 4 tipos, né, de características, né, que representam o temperamento do indivíduo, que são 4, tá? Eu vou colocar na tela aí para vocês, tá? 4 tipos de temperamento, tá bom? Esses temperamentos, né, representam a parte comportamental, tá joia? E aí você tem um primeiro temperamento, que é o colérico, tá? O colérico, ele tem como pontos positivos, tá? Com pontos positivos, ele é mais energético, ele é mais resoluto, né? Ele já é mais alto astral, ele é ágil, ele é otimista, né? Ele é prático, eficiente, decidido, né? Ele é audacioso, né? Ele tem liderança. Então, esses são os pontos positivos, né? Comportamentais, né, numa pessoa que tem o perfil colérico, né? E os pontos negativos é intolerante, ele é teimoso, é vaidoso, autossuficiente, insensível, né? Então são os pontos negativos, né, de uma pessoa que tem um traço comportamental mais colérico, né?
Aí você tem um sanguíneo, né? O sanguíneo tem como característica pontos positivos, né? Ele é comunicativo, ele é entusiasta, ele é simpático, companheiro, compreensivo, né? São pontos positivos, né, do perfil sanguíneo, mas os pontos negativos, né? Ele é indisciplinado, ele é impulsivo, né? Ele é exagerado, ele é medroso, né? Ele é inseguro, egocêntrico, né? Então são características desse perfil. Outra coisa, pessoal, é o seguinte, né? Todos nós temos o lado que atrai e o outro que repele. Isso que é o que nos define, né? Não tem como ser perfeito, né? Então, é geralmente assim, né? Eu vou parafrasear uma situação. Você tem ali a organização. Vamos supor que você é uma pessoa extremamente organizada. Se você potencializar o seu senso de organização, você vai ser uma pessoa perfeccionista. É uma característica que vem da onde? Da organização. Se você potencializar o seu ser perfeccionista, você vai ser uma pessoa metódica. Se você potencializar o seu ser metódico, você vai ser sistemático. Isso tudo vem da organização, tá? Então, todas as nossas habilidades geram características, né? E as características, geralmente, né, considera, às vezes, as nossas habilidades como defeito, né? Então, assim, geralmente, é assim, todos nós temos o lado que atrai e o outro que repele, beleza? Vamos para o nosso terceiro temperamento, tá? Que é o fleumático, tá? O fleumático, ele tem como pontos positivos, né? Ele é calmo, paciente, ele é conservador, né? Ele também é líder, é bem-humorado, né? E os pontos negativos, ele é calculista, né? Sofre por antecipação, é temeroso, né? Ele é desconfiado, pretensioso, introvertido, desmotivado, né? É um comportamento fleumático, né? E aí, em sequência, você tem o comportamento melancólico. E o melancólico, ele é o quê? Ele é mais habilidoso, ele é mais minucioso, mais detalhista, mais sensível, mais idealista, mais dedicado, mais leal, né? E os pontos negativos do perfil melancólico, ele é egoísta, pessimista, teórico, confuso, crítico, vingativo e inflexível, tá? Então, geralmente, são os traços, né, de um perfil aí que é o comportamental do melancólico, né? E aí você já tem toda a construção, né, sobre essa temática do perfil profissional, né? As suas aptidões, seu autoconhecimento, né? Isso é muito importante, tá? Muito importante porque você consegue crescer profissionalmente utilizando muito o seu autoconhecimento sobre si, tá? Você sabe que você pode chegar a um determinado ponto, ter mais resultados. No momento que você não tem resultados é por questão de traços comportamentais e aí é o que nos define, tá bom? Na próxima aula, né, a parte da dinâmica, onde nós vamos colocar todos esses elementos na prática e aí vai ficar show de bola, tá bom? Meus queridos alunos, muito obrigado, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, né? Vocês têm o nosso grupo, né, de estudos, tá? E aqueles que vieram aqui também, poder aprender alguma coisa, tem o meu contato, meu WhatsApp aí, para vocês poderem aprender sobre essas coisas, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Amém.